quando tem a segunda prisão do Daniel Vorcaro e ele se mantém preso, o Fabiano Zettel, que é o cunhado do Daniel Vorcaro, e ele é colocado ali como quase um número 2 no organograma do crime, liderado pelo Daniel Vorcaro, mas ele faz parte do núcleo financeiro operacional. E aí o primo do Daniel Vorcaro, o Felipe Vorcaro, que foi preso hoje, o único mandado de prisão temporária foi cumprido em Minas Gerais, e é ele a questão, ele também é colocado como esse integrante do núcleo financeiro e operacional. Vou adicionar mais um elemento à nossa conversa aqui, que é justamente gente de Minas Gerais, o diretor da sucursal do Metrópolis.com lá em Belo Horizonte, o Felipe, que é o Rafael Veleda. Veleda, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Contexto Metrópolis. Você vai trazer mais detalhes sobre essa nova personagem que entra na história a partir da quinta fase da Operação Compliance Zero, né? Oi, Nath. Oi, Felipe. Olá a todos que estão assistindo. Pois é, Nath, Felipe. Temos aí um novo personagem, um novo parente de Daniel Vorcaro entrando na narrativa do Banco Master. O Felipe Cansado Vorcaro, ele é colocado aí como um operador financeiro, né? Assim como a gente tem operadores, como você falou, mais operacionais mesmo, o Felipe Vorcaro, ele é empresário, ele é sócio de 13 empresas que a gente já mapeou aqui, 14 empresas, e ele é apontado aí pela PF como cérebro operacional do núcleo financeiro. Então, o que o Daniel Vorcaro prometia para as pessoas, o Felipe, o primo dele, ficava responsável por operacionalizar financeiramente e fazer o dinheiro chegar. Segundo a PF, ele fazia R$500 mil chegarem mensalmente aí para o senador Ciro Nogueira. Defesa do senador nega a participação, mas é o que as investigações estão mostrando, que era quem tinha acesso ao dinheiro grande e fazia circular esse esquema de pagamentos de propina do banqueiro, dono do Master, Daniel Vorcaro, que está aí preso, fechando sua delação premiada. Felipe, tem um outro ponto também interessante na história do Felipe Vorcaro, não do nosso Felipe Monteiro, que a Mirelle mesmo, o Pinheiro, trouxe mais cedo. De meses atrás, no comecinho desse ano, o Felipe Vorcaro, ele estaria numa casa ligada à família, a ele mesmo, em Trancoso, na Bahia. E a polícia foi até essa casa porque ela estava ali, era um dos endereços ligados ao Daniel Vorcaro, que na segunda fase da Operação Compliance Zero foi importante de passar por busca e apreensão. E aí a PF, de acordo com a apuração da Mirelle Pinheiro, que é muito interessante para entender a ramificação da influência de todos esses personagens, é que a PF conta que chegou à casa que o Felipe estaria às 5h59. Mas eles conseguiram, depois, com as buscas e apreensões e a investigação seguindo, entender que uma pessoa muito parecida com o Felipe Vorcaro estava com outro homem circulando ali pela piscina, pelas câmeras, né, da residência. Eles identificaram que esse homem, 20 minutos antes, estava lá na casa, acompanhado desse outro homem, mas o Felipe era o que mais importava ali, porque ele já estava sendo investigado, a família do Daniel Vorcaro é investigada desde o comecinho das operações aí. E aí, 20 minutos antes, ele pega um carrinho de golfe e abandona a casa. 20 minutos antes da Polícia Federal bater na casa. Ciro Nogueira tá falando, desculpa meninos, ele tá saindo agora da casa, a gente vai mostrar essa imagem que está sendo enviada aqui pela Marília Ribeiro. Ciro Nogueira, que não tinha previsão de sair de casa, está saindo de casa nesse momento e daqui a pouquinho a gente vai com essa imagem do Ciro Nogueira se deslocando. Não tem previsão dele falar e não tinha nem previsão dele sair de casa. Quinta-feira é um dia importante para os parlamentares, talvez ele se desloque para o Congresso. Lembrando que não teve a operação dentro do Congresso. Assim que a gente vê a imagem, a gente passa aqui. Mas aí, Veleda, já vou passar para você, que você continua com a história. Teve esse ponto que chamou muita atenção da Polícia Federal lá atrás, que não tinha um mandado de prisão do Felipe Vorcaro. Mesmo assim, ele abandonou essa casa.
A polícia não conseguiu comprovar ali que era exatamente o Felipe, porque as imagens pareciam que era ele, mas o cenário todo deixado por esses dois homens era de um abandono de casa antes mesmo da polícia bater na porta. Ou seja, será que eles sabiam que a polícia ia chegar? Pois é, Nath, a gente não sabe exatamente quais são os hábitos das pessoas, mas parece curioso que às 5 da manhã esteja aí uma pessoa que a Polícia Federal acredita que seja o Felipe Vorcaro, olhando o celular, caminhando ansioso na beira da piscina, né? Alta madrugada, antes do início do dia, e consegue deixar aí essa casa minutos antes da polícia chegar para cumprir mandato de busca e apreensão. A polícia diz que achou as roupas de cama bagunçadas, objetos jogados, então muitos indícios de que era uma fuga mesmo. Então a pessoa sair, né, com carrinho de golfe é bastante curioso. A gente não pode tirar todas as conclusões, mas todo mundo há de conver que essa movimentação às 5 da manhã é estranha. Eu não sei o que o Felipe Monteiro faz tão cedinho assim, mas é esquisito, o Felipe. Legal nessa matéria que tem que falar o nome e sobrenome, né? Senão eu sou Felipe Monteiro, Felipe, senão eu vou confundir comigo. Aí eu tô falando de mim, eu fugindo de madrugada, não. Realmente você vê, Nath, Veleda, que a questão do Daniel Vorcaro, né, e do Banco Master é uma questão realmente muito profunda, né, nas raízes da República do Brasil. Você vê que tem vários núcleos, né? Núcleo operacional, núcleo de fiscalização das instituições, de modo a obter informações privilegiadas, núcleo do sicário, né, que ameaçava as pessoas e ameaçava jornalista, né? Ou seja, tem um aparato, né, e tem mãos, né, e garras em várias situações, né? Estou com toda certeza, né, o Felipe Vorcaro, né, que tem informação privilegiada, eu fugir, né? Com toda certeza, né? Isso, na minha opinião, que mostra, né? Mostra claramente que o Banco Master, né, e o Daniel Vorcaro não pararam de agir da forma que eles costumam agir, né? Vai ter informação do Estado privilegiada, vai ter informação da Polícia Federal privilegiada, seja entrando, né, no sistema da Polícia Federal, seja tendo uma pessoa lá dentro que passa informação antes, né? Nada justifica o Felipe Vorcaro fugir, né, de madrugada no carrinho de golfe, né, sem ter a informação privilegiada antes da operação da Polícia Federal, né? Então, o que mostra claramente que o Daniel Vorcaro e o Banco Master continuam cometendo crime, né? Tendo acesso privilegiado às informações da Polícia Federal. Ou seja, então realmente essa busca e apreensão foi necessária. Realmente eu acho que a Polícia Federal tem que começar a pressionar ainda mais o Daniel Vorcaro a fazer delação premiada, né? O André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do caso, tem que, de fato, ter mão firme em relação a todos esses assuntos, porque da forma que está, Nath, Veleda, claramente o Banco Master, não o Banco Master, né? O Daniel Vorcaro e seus asseclas continuam, sim, cometendo crime. É isso, e Veleda, para te liberar, que eu sei que você tem um longo caminho aí de apuração e de trabalho, dirigindo a nossa sucursal do Metrópolis.com em Belo Horizonte, mas Minas Gerais é um desses estados bastante importantes para se entender o esquema todo criminoso do Daniel Vorcaro. Já teve outras fases da operação aí, inclusive com a prisão do sicário, o capanga do Daniel Vorcaro, que foi um dos pontos mais curiosos dessa história toda, para dizer o mínimo, né? Ele que se matou dentro da Superintendência da Polícia Federal de Minas Gerais, né? Tem gente que duvida, Nath, mas o Vorcaro, o sicário do Vorcaro está sepultado aqui no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, numa sepultura sem lápide. A gente, Mestrópolis, já foi lá mostrar essa questão. Sim, o Daniel Vorcaro, ele é mineiro, família mineira, começaram a carreira empresarial aqui no estado, são ligados a uma igreja que também tem berço mineiro, uma igreja evangélica, que é a Lagoinha, onde o Fabiano Zettel era pastor, foi afastado depois que entrou nas investigações. Então a gente sempre tem o sicário foi preso aqui, estava morando aqui em Belo Horizonte, então a gente sempre vem aqui para Minas para buscar aí as origens, né, do esquema do Banco Master, né? A família depois migrou para os grandes centros financeiros, São Paulo e tudo, mas sempre tiveram bases tanto em São Paulo quanto aqui em Minas, quanto na Bahia, né? A gente vê que em Trancoso sempre tem alguma coisa do Vorcaro também.
Então, são muitos desdobramentos. A gente não sabia até agora quem era Felipe Cansado Vorcaro, e agora ele entra como uma pessoa central, né? Alguém que distribuía milhões de reais em propina, segundo a Polícia Federal. Então, concordo com Felipe Monteiro, o Supremo e a Polícia Federal precisam ter pressa nesse momento, porque a gente está falando de pessoas muito poderosas, com acesso a muitos recursos, que tinham acesso a autoridades, não sabemos se ainda tem. Então, o poder dessas pessoas para destruir provas não pode ser desconsiderado, né? As semanas estão passando, então a gente insta aí as autoridades a realmente levar com muita seriedade esse caso, Felipe e Nath. Perfeito, Veleda, valeu, hein? Rafael Veleda, nosso diretor da redação do Metrópolis.com lá em Belo Horizonte. Muito obrigada, é sempre um prazer te ter aqui. Um prazer, Nath, até a próxima. Até a próxima. Ô, Felipe, é isso.